Boa noite, professor. Boa noite, Cedrinho. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito bem, vamos começar a semana aqui de Direito Constitucional. Boa noite, Clarissa. Nós paramos na aula passada, na parte referente ao neoconstitucionalismo e novo constitucionalismo latino-americano. Vimos aí as características principais, os países que representam esse movimento mais recente do constitucionalismo, no caso Venezuela, Equador, Bolívia, e falei do Chile, que é aí o próximo, certamente, que vai entrar nesse movimento, já que o Chile está preparando a sua Assembleia Constituinte, né? E hoje veio a notícia de que foi aberto o processo de impeachment lá do presidente deles, né, o presidente chileno, o Sebastián Piñera, né, por conta da denúncia feita lá pelo Pandora Papers, que aqui saiu também um monte de empresários, inclusive o ministro da Economia envolvido, né, com offshores e tal. Só o fato de ter offshore não é crime, mas lá no Chile isso levou a outras investigações e acabou agora abrindo um processo de impeachment contra o presidente de lá. Então, o Chile é um país a ser observado aí para os próximos meses, para vermos o que é que vai acontecer lá. Se eles vão aderir a esse movimento do novo constitucionalismo latino-americano, nessa nova fase aqui do constitucionalismo na América do Sul, ou se eles vão se manter no mesmo modelo, que é um modelo parecido com o nosso, entre o constitucionalismo moderno e o neoconstitucionalismo. Falta pouco para a gente terminar esse assunto, né? Vamos só ver alguns pontos específicos agora, nessa parte inicial da aula, e aí na sequência a gente já vai ver hoje assunto novo, que é o poder constituinte. Então vamos falar um pouquinho, começar a aula de hoje falando um pouquinho entre esse ponto 3, né? Essa relação entre constitucionalismo e democracia. Quem está acompanhando desde o início, quem já está estudando aí o assunto, quem está prestando atenção em tudo, já percebeu que não necessariamente, né, existirá constitucionalismo na democracia e nem existirá democracia com constitucionalismo. Se a gente for lembrar lá do começo, né, da antiga Atenas e tudo mais, ali tínhamos um modelo de democracia direta que se identificou com o constitucionalismo. Mas se vamos mais para trás, a civilização hebraica não era uma democracia, a República Romana não era uma democracia, e já na fase moderna o constitucionalismo se identifica um pouco com a democracia representativa, mas ele vai muito mais além, porque a democracia representativa tem seus limites, enquanto que o constitucionalismo vai buscar, né, ideais muito maiores do que somente a democracia, vai se buscar algo a mais. Os ideais não são esquecidos aqui, né? Os dois ideais do constitucionalismo vão desde o início até os dias de hoje. Então, limitar poderes dos governantes e garantir direitos aos cidadãos, ao povo em geral. Esses são os objetivos do constitucionalismo. Muitas vezes, isso, na maioria das vezes hoje, isso vai estar aqui andando de mãos dadas com a democracia, principalmente com a nossa visão de democracia representativa. Mas a nossa democracia representativa já não é mais suficiente para garantir os ideais do constitucionalismo. Isso ficou muito claro na aula passada, quando vimos aí o novo constitucionalismo latino-americano. É preciso dar mais voz ao povo. É preciso deixar que o povo seja melhor representado e que muitas vezes o próprio povo possa ter a oportunidade de se expressar. Não só no momento lá de fazer uma lei popular, de ter uma audiência pública, mas em outros momentos ao longo da trajetória dessa Constituição, né, de um país, é preciso que o povo tenha essa participação, é preciso que o povo seja ouvido. E o povo seja ouvido não é só chegar lá a cada 2 anos, num domingo de outubro, novembro ou dezembro, e colocar seu voto na urna, né? Digitar lá os números e pronto. Isso não é democracia. Isso por si só
não é democracia. O direito de voto é só uma das expressões da democracia. Então, é preciso ir muito mais além. E a democracia representativa já tem se mostrado insuficiente hoje, no século XXI, para garantir os ideais do constitucionalismo, porque hoje nós somos muito menos representados do que merecemos lá no Congresso, né? Perante essas instituições todas, né? Se a gente for parar para ver o Brasil, né, qual é o perfil dos deputados e senadores do Brasil? Né? É um perfil muito mais ligado ao agronegócio, aos empresários e à representação do povo, né? A representação popular dos trabalhadores, das pessoas mais necessitadas. Onde está? Não tem. Né? A representação indígena, tem uma deputada indígena, uma, e ela foi eleita agora depois de quase 30 anos, ou de mais de 30 anos, que não tínhamos nenhum deputado indígena. Né? Foi lá atrás, isso aqui eu já falei na história das constituições, tivemos lá o Juruna, que foi deputado no início dos anos 80, e agora que a gente tem, nesse período, 2019 até 2022, a Joênia Wapichana, que é a deputada, né, que veio lá de Roraima, que é indígena. Né? Então, você não tem essa representação hoje proporcional realmente no Congresso, né? Já que o Congresso seria, em tese, a casa do povo, não é. Então, os interesses lá não são os interesses do povo, são os interesses de determinadas categorias que são extremamente ricas, que têm grande poder econômico e que conseguem ter esse acesso aos cargos. Então, a democracia representativa é insuficiente hoje para garantir os ideais do constitucionalismo. É preciso ir mais além. É preciso, por exemplo, garantir o que chamamos hoje de democracia participativa, que é uma aproximação da democracia direta. Claro que não é mais possível ter democracia direta, né? Aquela de todo mundo ir para a praça pública para poder expressar suas opiniões e tal, para poder decidir os rumos do país ou da cidade. Não é mais possível, né? Nem seria possível numa cidade como Maceió, que tem 1 milhão de habitantes, nem seria possível até em outras cidades menores, né? Então, o modelo lá de Atenas não se mostra mais adequado para os dias de hoje. Então, a gente precisa encontrar um caminho que seja diferente, mas que, ao mesmo tempo, também dê esse espaço maior para que o povo participe, né, das decisões de governo, as decisões mais importantes do país. Então, é isso que é preciso se fazer aqui, não só no Brasil, mas em outros países, para que se garanta que os ideais do constitucionalismo realmente sejam representados pela democracia em cada país. Porque o que temos visto nos últimos anos é o enfraquecimento das democracias ao longo, né, ao redor do mundo, não só no Brasil, mas na Europa, também na Ásia, enfim, todo o planeta. E, com isso, os ideais do constitucionalismo vão sendo, aos poucos, esquecidos. E isso é péssimo, porque isso vai representar lá na frente, num caso de ruptura total da democracia, a perda de direitos para grande parte do povo, enquanto que os governantes não terão mais limites e poderão se transformar em ditadores, né, governantes absolutistas, etc. E não é isso que queremos. Né? Quem já está acostumado com a democracia não vai mais se acostumar com ditadura. Lógico que não. Então, é preciso ver isso. Né? Essa relação existe entre constitucionalismo e democracia, só que o constitucionalismo é muito mais amplo, né? É uma visão muito mais ampla do que a visão de democracia, porque nós ficamos presos lá nos séculos 18, 19, 20 com a ideia de democracia representativa, não avançamos, enquanto que os ideais do constitucionalismo continuam sendo buscados, né? E a democracia representativa já não se mostra mais suficiente para garantir esses ideais. Então, é preciso avançar, né? É preciso garantir mais democracia para que se garanta de forma mais adequada os ideais do constitucionalismo. Certo, pessoal? Então, é isso que tinha que ser falado aqui sobre essa relação entre constitucionalismo e democracia. Hoje, né, já no século XXI, são institutos próximos, muitas vezes andam de mãos dadas, mas hoje o constitucionalismo está até mais à frente do que a própria ideia de democracia que nós temos, que precisa avançar. Né? Alguma dúvida até aqui? Não, professor, tudo tranquilo. 100%. Não. Ok. Seguimos, então, a gente vai
voltar um pouquinho, porque eu tinha falado lá na aula passada de multiculturalismo, pluriculturalismo, lá falando sobre o novo constitucionalismo latino-americano. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto 4, né? Vamos ver um pouquinho esse ponto 4, porque ele diz respeito mais ao caso brasileiro, né? Como eu disse a vocês na quinta-feira passada, o Brasil ainda não chegou nessa fase do novo constitucionalismo. A gente ainda está no neoconstitucionalismo. Então, a gente precisa ver de que maneira o Brasil se adequa nessas ideias de interculturalidade, multiculturalidade, pluriculturalidade. Então, vamos ver como surgem esses conceitos e de que maneira o Brasil vai se adequando a eles. Então, a gente vai ver agora o patriotismo cultural e o constitucionalismo intercultural. Essa ideia de patriotismo cultural, né, ela vai surgir lá na Alemanha, no final dos anos 70 do século passado, em 1979. Essa data foi importante para os alemães porque foi a data em que se completou, né, em que se comemorou os 30 anos da Constituição da Alemanha. As constituições alemãs, elas são conhecidas, né, como Lei Fundamental de uma cidade tal, né, ou Constituição, e aí atribui-se a um nome, né, Constituição de Weimar, Lei Fundamental de Bonn. Esses nomes que aparecem são referentes às cidades onde foram instaladas as assembleias constituintes que fizeram as constituições. Né? Se fosse comparar, era como se fosse aqui Constituição de Brasília ou Constituição do Rio de Janeiro, quando o Rio era a capital do Brasil. Seria mais ou menos isso. Né? Então, aí, a Constituição da Alemanha, a atual, é chamada de Lei Fundamental de Bonn. E lá ela foi, então, criada em 1949, né? Foi promulgada em 49, em 79, então, se completou 30 anos dessa Constituição. E, como vocês já sabem, né? Isso surge no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha, né, no pós-Segunda Guerra, estava tentando superar os efeitos terríveis que o nazismo deixou, né? E a péssima reputação que ficou para a Alemanha por conta daquele governo, né, terrorista horrível do Adolf Hitler e dos seus comparsas. Então, a Alemanha, quando se completa lá os 30 anos da Lei Fundamental de Bonn, vai ter uma série de atos comemorativos e vai se escrever muito sobre os temas principais da Constituição do país. E aí, o historiador Dolf Sternberger vai criar esse conceito de patriotismo cultural, né, para contrapor as ideias lá dos nacionalismos que tinham sido, né, predominantes durante o nazismo, porque há uma visão diferente entre patriotismo e nacionalismo. Né? A visão do nacionalismo é uma visão mais pejorativa, é uma visão mais radical, né? E que acabou sendo usada lá pelos governos totalitários, como o caso do Hitler e do Mussolini, por exemplo. E aqui no Brasil foi usado lá na ditadura do Vargas, no Estado Novo. Já a ideia de patriotismo, né, a exaltação do país e tal, da pátria, mas não chegando a esses pontos radicais do nacionalismo. Então, o que o Dolf Sternberger tentou fazer aqui, com essa criação do patriotismo cultural, foi tentar buscar um conceito universal que unisse a pátria, né, que unisse a Alemanha, no caso aqui ainda era a Alemanha Ocidental, que ainda tinha a divisão, né, a Alemanha Ocidental, capitalista, a Alemanha Oriental comunista. Nessa época ainda havia isso, né, o Muro de Berlim e tal. Essa história vocês já sabem, então, só lembrando. E aí, então, o Dolf Sternberger queria unir, né, o lado ocidental da Alemanha em torno dessa Constituição, em torno dessa ideia de pátria, mas não é aquela ideia lá do nazismo, uma ideia diferente, em que se unisse também o povo, e não só a nação. E aí, no conceito de povo, um conceito mais amplo, ia se colocar ali, né, todas as pessoas que vivessem na Alemanha, e pessoas, inclusive, de diversas culturas, não só os alemães nativos, mas as outras pessoas que vão compondo ali a população alemã, imigrantes e tal. Então, essa foi a ideia criada inicialmente ali na história, né? E que depois vai chegar ao direito. Então, em 79, o Dolf Sternberger cria o conceito de patriotismo cultural, né, lá para a história, e para o direito esse conceito vai ser trazido por esse cidadão aí, né, o jus-filósofo Jürgen Habermas. Vocês já devem ter ouvido falar dele em outros momentos aí na filosofia do direito, né? Então, o Habermas é o responsável por trazer para o direito esse conceito de patriotismo cultural, que vai ser aqui a base
né, para a criação de outros conceitos que vão acabar aparecendo nas constituições que vêm depois dos anos 70, como é o caso da nossa Constituição de 88. Então, o Jürgen Habermas vai trazer para o direito esse conceito que foi criado lá em 79 pelo Dolf Sternberger. E como é que o Habermas vê o patriotismo cultural? Qual o conceito do Habermas sobre isso, sobre esse conteúdo? Segundo Habermas, o patriotismo cultural representa a produção reflexiva de uma identidade política coletiva, conciliada com a perspectiva universalista, comprometida com os princípios do Estado democrático de direito. Então, esse seria o conceito jurídico, filosófico, aplicável aqui para essa expressão patriotismo cultural. Então, seria a produção reflexiva de uma identidade política coletiva. Então, a ideia aqui, tal como lá o Sternberger pensou, seria de criar uma identidade política para todo o povo alemão, ainda falando do caso deles, da Alemanha. Então, aqui seria a construção reflexiva, refletida, de uma identidade política para todo o povo alemão. Essa identidade, para ser assim construída, né, no conceito do Habermas, teria que estar vindo junto com essa perspectiva universalista, uma perspectiva que engloba todas as pessoas, que inclui todas as pessoas, todas as diferentes culturas ao povo, ao conceito de povo alemão. E, claro, essa perspectiva universalista, logicamente, teria que vir comprometida com os princípios do Estado democrático de direito que estão colocados na Constituição. Então, tudo isso tem que estar ali de acordo com a Constituição. Esse foi o conceito construído para a Alemanha, só que acabou sendo um conceito também adaptado para outros países. E, alguns anos depois, esses conceitos do Sternberger e principalmente do Habermas vão chegar ao Brasil e vão aparecer na nossa Constituição de 88, na nossa volta à democracia. Então, com o tempo, esta expressão foi sendo adaptada para outros países, sendo, no caso brasileiro, mais adequado o conceito de constitucionalismo intercultural, adotado para interpretar o conteúdo da nossa Constituição de 88. Aí, o que aconteceu no caso brasileiro? Os autores de direito constitucional trouxeram para cá o conceito do Habermas, mas não viram como adequado colocar o mesmo nome, né? Patriotismo cultural. O que se colocou aqui já desde a época da Constituição de 88 e daí em diante, né, até hoje, é a ideia de que o Brasil adota, com a Constituição de 88, um verdadeiro constitucionalismo intercultural, um constitucionalismo que vai levar em consideração e que deve respeitar as diferentes culturas do Brasil. E aí temos diversas culturas, sabemos muito bem disso, né? Cada estado, inclusive, tem suas características próprias. Até os estados vizinhos aqui, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, têm características diferentes do ponto de vista cultural. Imagina se você vai para estados mais distantes daqui de Alagoas, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre, Amazonas e assim por diante. Então, como o Brasil é um país gigantesco, claro que vai haver diversas culturas, mas aqui se pensa principalmente em 3 grandes troncos culturais, né? A cultura que vem lá da Europa, né, que descende lá dos portugueses, dos nossos colonizadores, e as outras culturas que são, por exemplo, a dos nossos povos nativos, que a gente pode englobar, né, de uma maneira genérica como cultura indígena, só que, claro, isso é uma forma bem assim, genérica mesmo, né, porque dentro das culturas indígenas cada uma tem suas diferenças e características próprias, e são para mais de 200, no mínimo, né, até hoje que ainda existem, fora a outra cultura, outro grande tronco cultural que é fundamental para, né, a história brasileira, para a construção da nossa identidade, que é a cultura que vem dos povos da África, que chegam ao Brasil por conta da escravidão e que depois, né, com o fim da escravidão, vão buscando também se incluir dentro da ideia de sociedade brasileira. E aí também temos um termo genérico, né, a cultura negra e tal, mas também tem várias outras, tem várias culturas que vieram da África, né, não só uma. Mas aí nós generalizamos, né, teríamos 3 grandes troncos culturais, brancos, negros, indígenas, e na Constituição de 88 esses pontos devem ser valorizados. E isso aparece, né, na nossa Constituição de 88, quando tem lá um espaço dedicado na Constituição aos indígenas
e mais também, né, um espaço dedicado aos quilombolas. Mas não só isso, né? Não é só colocar setorizado, né? Deixar um artigo aqui para os indígenas, um para os quilombolas, mas a Constituição como um todo, né, também deve ser ali colocada e interpretada para que os direitos de todas essas pessoas sejam respeitados. Então, a ideia do constitucionalismo intercultural passa por esse caminho, o de respeito às diferentes culturas do Brasil, principalmente levando em consideração esses três grandes troncos culturais, a cultura branca dos povos indígenas e a cultura negra. Mas, claro, que daqui você tem uma série de outros caminhos, principalmente quando falamos das culturas indígenas e das culturas que descendem dos povos africanos, né? Principalmente porque há várias culturas, tanto as que vieram lá da África, quanto as que tinham aqui no Brasil e as que sobreviveram, né, depois do massacre aí da colonização. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando se fala em constitucionalismo intercultural. E a ideia aqui é a mesma lá do Habermas, do Sternberger, é a da criação de uma identidade política coletiva, né? O povo brasileiro não é só composto por brancos, negros, indígenas, é tudo isso, né? E muito mais. Então, quando se fala em constitucionalismo intercultural, vai se tratar justamente disso, do respeito às diferentes culturas, para que se construa essa identidade política coletiva, para que se construa essa ideia, de acordo com a Constituição, de uma pátria, né, de um país, essa ideia de uma unidade entre essas diferentes culturas, para que se possa ter um país, para que se possa ter uma sociedade que se reconheça como tal, mesmo diante de tantas diferenças. Então, essa é a ideia que vem aí do constitucionalismo intercultural, mas ela é um dos degraus, né, desses patamares aí, porque depois do constitucionalismo intercultural vem o multiculturalismo e o pluriculturalismo, que a gente viu lá na aula passada no novo constitucionalismo. Então, o Brasil ainda precisa cumprir mais etapas para poder ir mais além no respeito a esses direitos, principalmente dos indígenas e dos negros, já que nós brancos somos privilegiados nessa sociedade brasileira, que é extremamente racista. Então, precisamos ir mais além. Por enquanto, não temos esse caminho visto, né, a curto prazo. A longo prazo, pode ser que se construa esse caminho. Mas, por enquanto, como eu disse na aula passada e repito hoje, o Brasil está longe de chegar àquele patamar do novo constitucionalismo, de se ter uma constituição como a da Bolívia, que coloca lá 36 idiomas oficiais, né? O espanhol e 35 idiomas indígenas. A gente está longe disso, né? Muito longe, né? Entre outras coisas, né? Só falando de um aspecto aqui da Constituição boliviana que o Brasil está muito longe de atingir. Então, a gente está nessa fase ainda, né? Do constitucionalismo intercultural, do respeito às culturas e tal, mas é preciso ir mais além para a gente poder chegar ao patamar de outros países, e aí, para isso, a gente precisa ir adiante para garantir um multiculturalismo e, mais à frente, quem sabe um dia, para garantir o pluriculturalismo. Certo? E aí, né, só falando disso, né, complementando aqui o que eu tinha falado, né, multiculturalismo, pluriculturalismo, são conceitos mais abrangentes, né, ainda mais abrangentes que os conceitos de patriotismo constitucional e constitucionalismo intercultural. No multiculturalismo, há um reconhecimento maior das diferentes culturas como componentes da sociedade, enquanto que no pluriculturalismo há o reconhecimento de todos os aspectos do Estado, levando-se em consideração todas as culturas existentes naquele país. Então, cada degrau desse que vai sendo galgado, né, subido aí, constitucionalismo intercultural que está aqui na base, depois multiculturalismo e, por fim, o pluriculturalismo. Cada degrau desse vai aumentando o nível de reconhecimento das diferentes culturas e vai fazendo com que essas culturas, né, que antes eram relegadas a segundo plano, passem a ser mais participantes nessa formação cultural da sociedade do país. Então, não é só vai reconhecer os direitos, mas vai também conceder direitos, vai colocar mais espaço, né, vai conceder mais espaço nas decisões de poder, vai se colocar inclusive, né, como em alguns países aqui da América Latina já existe, cotas para se chegar a determinados cargos, e não só por concurso público, mas também por eleições e tudo mais, além de cargos específicos para determinadas áreas que dizem respeito
às próprias culturas. Enfim, há uma série de políticas que podem ser implementadas aqui para que se garanta o multiculturalismo e, mais à frente, o chamado pluriculturalismo. Como eu disse, o Brasil ainda não chegou a esse patamar, isso aqui ainda está, né, ali restrito, principalmente a Bolívia, né, que já chegou ao pluriculturalismo, Equador, Venezuela ainda estão no multiculturalismo e outros países estão chegando perto disso, né? Então, neste sentido, os países pluriculturais têm, inclusive, a adoção de vários símbolos nacionais plurais, como bandeiras e idiomas oficiais, né? O caso da Bolívia, que tem a bandeira oficial, né? E tem a Uipala, que é a bandeira indígena, né? Que tem vários quadradinhos, assim, várias cores, né? Que, com o golpe, né, que foi dado recentemente, antes da última eleição, tiraram essa bandeira de circulação, ficou só a bandeira dos colonizadores, a bandeira formal. Agora, né, com a volta de um governo democrático, voltou a segunda bandeira do país. Os idiomas oficiais, como eu falei, que são 36, né? Não é exclusividade, claro, da Bolívia isso, né? Outros países já adotam esse modelo, muito tempo antes já adotaram. Então, há países plurinacionais como Canadá, Bélgica, Suíça, né? O Canadá tem lá os 2 idiomas oficiais, inglês e francês. A Bélgica tem 3 ou 4 idiomas. A Suíça tem também cerca disso. Mas aí países sul-americanos como Venezuela, Equador e Bolívia, que já vimos isso na aula passada, elevaram o nível de reconhecimento da plurinacionalidade em suas constituições mais recentes, como a gente já viu. Então, só relembrando aqui, né? Então, gente, é isso. Então, em relação ao constitucionalismo, o que faltava ver eram esses aspectos. E aí, principalmente esse último agora, né, que era o constitucionalismo intercultural, que é o que vigora no Brasil. Né? Como a gente já viu, o Brasil só chegou até hoje ao neoconstitucionalismo, não chegou ao novo constitucionalismo latino-americano. E em relação a esses conceitos de culturalidade, o Brasil ficou só até aqui, né, no constitucionalismo intercultural, mas é preciso mostrar outras perspectivas, e as outras perspectivas são justamente essas duas, do multiculturalismo e do pluriculturalismo. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre esses conceitos e sobre essas ideias todas que eu falei aqui? Tranquilo até agora. Certo. Muito bem, então vamos girar a chave aqui, né? Virar a página para a gente ir para outro assunto. Né? Como eu disse a vocês, nessa sequência são 3 assuntos que têm relação próxima. Então, a gente terminou o constitucionalismo e vai para o segundo assunto dessa trilogia, que é poder constituinte. Então, vamos ver agora esse tema, que também é bastante interessante. Bom, começando aqui a ver o poder constituinte pelo seu conceito. Então, vamos ver o que é o poder constituinte, como é que ele é definido, de que maneira ele se encaixa aqui na ideia de direito constitucional e se tem, né? Porque eu estou falando que são assuntos que são próximos. Então, onde é que vai aparecer aqui constitucionalismo no poder constituinte? Existe essa relação mesmo entre eles? Vamos ver isso no decorrer, né, dessa apresentação do assunto. Então, vamos começar pelo conceito. O conceito aqui é extraído do Dirley da Cunha Júnior. Quem está estudando pelo Dirley sabe que os conceitos são bem extensos, então esse é um conceito limitado, é um conceito resumido, vamos dizer assim. Né? Então, aí depois vocês podem ver o conceito na íntegra lá do Dirley. E, claro, aqui é só um conceito a título de exemplo, porque os outros autores vão dar conceitos parecidos, né, ali em certa medida. Então, só para ter uma ideia inicial do que representa o poder constituinte. Né? Então, o que seria o poder constituinte na visão do Dirley da Cunha Júnior, que também é compartilhada por outros autores. O poder constituinte é o poder político fundamental supremo, capaz de criar normas constitucionais, organizando o Estado, delimitando seus poderes e fixando-lhe sua competência e limites. Então, esse é o poder constituinte. Explicando passo a passo, né, detalhando esse conceito, o poder constituinte é um poder político.
Observem, lá no constitucionalismo, eu disse a vocês, era um movimento político-filosófico, não era jurídico. Aqui também. O poder constituinte não é um poder jurídico, é um poder político. Então, tudo aqui vai começar pela política. Depois é que isso vai chegar ao direito. Então, é um poder político, e aí vem com alguns adjetivos, fundamental, supremo. Então, o Dirley já coloca desde o início, né, esse conceito de que o poder constituinte é um poder fundamental e supremo. Fundamental porque ele vai fundamentar as bases desse país, porque é o poder constituinte que vai ser responsável por fazer a Constituição. Hoje, falando disso de maneira moderna, né? Mas se a gente vai buscar as origens lá remotas do poder constituinte, o poder constituinte serviu por muito tempo para criar o país, né? Para constituir o próprio país, a própria sociedade. Então, é algo muito maior do que só um poder que serve para criar uma Constituição, porque esse poder constituinte serve para criar o país ou para recriá-lo, a depender do seu alcance. Então, é um poder fundamental, porque ele vai criar as bases para aquele país, ou, de forma mais moderna, criar as bases para uma nova Constituição, como vamos ver aí na sequência. E é um poder supremo, porque a gente vai ver que quando o poder constituinte está instalado, ele é o poder maior. Não há outro poder que chegue perto dele, né? que faça frente a ele. Todos os outros poderes têm que estar subordinados ao poder constituinte. Por isso que ele é o poder supremo, certo? Então, aí aparece já essa qualificação no próprio conceito do Dirley da Cunha Júnior. E aí é um poder capaz de criar normas constitucionais. Hoje, na visão moderna, é isso que acontece mesmo, porque o poder constituinte hoje serve, em geral, para criar Constituição, né? Criar uma nova Constituição, e aí, por consequência, vai criar normas constitucionais. Serve também para organizar o Estado, porque se o poder constituinte vai fazer a Constituição, então é o poder constituinte que vai organizar o Estado, né? Colocando lá as normas que vão servir para isso. Vai delimitar os poderes, né? Os poderes aí de quem vai governar o Estado, e vai fixar sua competência, né? Suas atribuições e os seus limites. Isso, claro, falando-se uma democracia, né? Então, aí está o conceito bem explicadinho do Dirley, né? Coloquei aqui ponto a ponto, né, o que significa cada palavra, né? Cada palavra dessa não foi colocada em vão nesse conceito, né? Ela representa algo maior, representa realmente cada uma das características dos pontos principais aqui que vamos ver sobre o poder constituinte. E aí um ponto a ser destacado já aqui, né, nesses aspectos gerais, é que há uma diferença entre poder constituinte e a teoria do poder constituinte. São ideias, né, são coisas um pouco diferentes. Porque o poder constituinte, como a gente vai ver aqui, né, ao longo dessa aula da próxima também, ele sempre existiu. Desde que o ser humano começou a se organizar em sociedade, o poder constituinte já começou a aparecer, né, desde as primeiras sociedades organizadas. Agora, teorizar sobre isso, né, estudar teoricamente, formular, né, ideias, conceitos e tal, isso é algo mais recente, é bem mais recente, porque isso só vai aparecer na era moderna, já com as revoluções liberais. Então, aqui vamos já tendo o ponto de contato entre constitucionalismo e poder constituinte, porque o constitucionalismo moderno, quando ele vai aparecendo, ele vai criando aqui as condições para que se crie, por outro lado, a teoria do poder constituinte. Então, a teoria do poder constituinte só vai aparecer ali junto com o constitucionalismo moderno. Por isso que o que vamos estudar aqui daqui para frente, né, são aspectos que aparecem ali dos séculos 17, 18 para frente. Mas isso não significa que antes disso não havia poder constituinte. Porque, como eu falei agora, o poder constituinte existe desde que o ser humano resolveu se juntar em sociedade, né? Resolveu viver e conviver coletivamente. A partir do momento que isso aconteceu, surgiu ali o poder constituinte. Então, aqui temos um caso claro da prática que surgiu muito antes da teoria, né? Então, milênios, milhões de anos talvez antes da teoria do poder constituinte, já existia o poder constituinte de fato. Então, a gente vai estudar teoria, claro,
estamos falando de direito constitucional, estamos falando do estudo teórico, então a gente vai estudar a teoria do poder constituinte, mas sem esquecer que existiu, né, em outras épocas, já existia o poder constituinte. E isso vai se manifestar aqui ao longo da história, como veremos mais à frente. Pois bem, visto o conceito, visto os aspectos gerais do poder constituinte, vem aqui agora, né, segundo a doutrina, uma discussão sobre a natureza jurídica do poder constituinte. E aí, provavelmente, vocês já devem ter visto com o professor Ângelo, com o professor Zé Roberto, em processo, na teoria geral do processo, direito civil, que existem algumas correntes, né? O direito tem muito isso, né? Tem muitas correntes, tem visões diferentes sobre o mesmo assunto. E aqui a gente vai ver que há uma discussão na doutrina brasileira sobre qual é a natureza jurídica do poder constituinte. Se é um poder de direito, se é um poder de fato ou se é um fato acrescido de valor. Então, são três correntes que existem aqui que vão tentar explicar qual seria a natureza jurídica do poder constituinte. E aí, para entender essas três correntes, é preciso ir lá atrás para buscar as ideias que fundamentam três correntes do direito: o direito natural, o direito positivo e o neopositivismo. Comigo, vocês já viram na aula passada o neopositivismo, que surge com o neoconstitucionalismo. E, em outros momentos, vocês já devem ter visto no primeiro período, ou já agora no segundo período, esses conceitos de direito natural e direito positivo, né? Então, a partir desses conceitos, a gente vai levar em consideração quais seriam as ideias aqui a fundamentar cada uma dessas correntes. Então, começando pela primeira, que é a corrente derivada do direito natural, do justnaturalismo. E essa primeira corrente, ela defende que o poder constituinte é um poder de direito. E é um poder de direito, né, justamente porque se considera que esse é um direito natural. Só que, lembrando, né, o direito natural, o justnaturalismo, ele tem dois momentos, né, estudando-se essa parte do direito. Então, tem lá o justnaturalismo, né, o direito natural de origem divina, né, da época lá da Idade Média, Renascimento, tal, que, né, as pessoas tinham direitos que eram concedidos por Deus. E, num outro momento, já pós-Renascimento, já surgindo ali a modernidade e tudo mais, vai se buscar um direito natural, um justnaturalismo de origem antropocêntrica, ou seja, o homem como centro, né, dessa análise do direito. E, por essa perspectiva, o direito natural é um direito inato a cada pessoa, é um direito que nasce conosco, né? E vai estar junto com a gente desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre. Essa ideia hoje, ela está bem colocada lá nos direitos da personalidade. Certamente vocês já viram isso em direito civil. São direitos que nascem com a gente e vão vão seguir conosco até a morte. Então, essa corrente justnaturalista, ela defende que o poder constituinte é um direito que nasce conosco. Todos nós temos direito a exercer o poder constituinte, né? Esse é um direito que cabe a cada um de nós. Só que, claro, não é um direito exercido individualmente. Tem que ser exercido de forma coletiva, por meio da manifestação do povo. Então, é essa a ideia que se tem nessa primeira corrente sobre o poder constituinte. Ele é um poder de direito, porque ele é um direito natural que nasce conosco e vai continuar com a gente até a nossa morte. O principal defensor dessa corrente aqui no Brasil é o Dirley da Cunha Júnior, né? Tem outros autores, mas ele é o principal. Falta menos de um minuto aqui para acabar essa parte da aula, né? Então, deixa eu fazer aquela pausa estratégica. Me aguardem aí que eu já volto. E aí, na volta, a gente continua a falar sobre essas correntes, tá bom? Até já.